Fala galerinha, tudo bem com vocês? Muito prazer, me chamo Pablo Herbert, seja muito bem-vindo ao meu canal. Pessoal, hoje o vídeo de hoje é sobre a CNH brasileira. Pessoal, é o seguinte, eu tive minha CNH presa aqui em Portugal justamente por falta desse equipamento aqui. Fica até o final do vídeo, pois eu vou mostrar para você o que esse equipamento pode te ajudar e por qual motivo minha carta foi presa aqui em Portugal. Bom, pessoal, vamos lá. Acho que a maioria das pessoas que já assistem meu canal já sabe que eu já estou com uma residência. Quem não sabe que eu estou com o título de residência, assiste meu vídeo, que eu vou deixar aqui no final do vídeo para você. Tem um cardzinho que eu vou deixar para vocês. Pessoal, no dia 9 de julho, eu fui pego pela GNR. GNR que nada mais é do que a polícia aqui de Portugal. Eles me pegaram com o telefone no ouvido. Isso é praticamente em aspas, um crime aqui em Portugal. Não é bem um crime, mas é uma penalidade gravíssima aqui em Portugal, assim como no Brasil e como outros países também. E por conta disso, eu acabei apresentando a minha CNH brasileira, tá? Para quem não sabe, a CNH brasileira ela serve aqui em Portugal no período que você estiver aqui mesmo como turista ou até mesmo com sua residência, tá bom? Depois você faz uma troca da carta, enfim, tem outros vídeos falando sobre isso também. No dia 9 de julho foi pego pela GNR e nesse momento eles pediram para mim estar apresentando a minha carta de condução. Aqui em Portugal se diz carta de condução. Para quem não sabe, é a CNH, no caso que você tem aí do seu país. Na hora que a polícia me parou, eles foram logo pedindo a minha carta de condução. E eu, inocentemente, fui lá e entreguei minha CNH, tava tudo tranquilo. Eu nem imaginei que eles poderiam ter me visto com o telefone no ouvido. Mas tome muito cuidado, pessoal, porque isso me trouxe um problema muito grande. Eu tomei 250 euros de multa, isso foi bem na hora. Assim que ele pegou minha carta, ele falou: olha, a gente viu que você estava usando o telemóvel no ouvido. Telemóvel, para quem não sabe, é o celular aqui em Portugal. E por isso a gente vai ter que te dar uma multa de 250 euros. Aí eu fiquei sem saber, assim, reação, de saber o que ia fazer, o que eu ia falar, tal, não tinha muito o que falar. Tentei até dar uma jogadinha dizendo que foi por conta do que eu tava com contato com a empresa, tal, mas não teve conversa, tá, pessoal? E geralmente as multas aqui em Portugal, elas são pagas na hora, no ato, tá? E quando você não tem o dinheiro, que foi o meu caso, eu não tinha os 250 euros na hora, eles simplesmente seguraram a minha carta, no caso a minha CNH, como garantia de pagamento. Isso eles fazem muito aqui em Portugal. Então, se você vem para Portugal, né, quer estar ciente de como que funciona essa questão de multa, é sim, você tem que pagar a multa na hora, ou seja, assim que toma multa você paga. Se você não pagar, eles simplesmente vão tomar sua CNH aí, no caso a carta de condução, como garantia de pagamento, tá? E nesse caso, pessoal, como eu tomei essa multa, eu não adquiri nenhum tipo de ponto, justamente porque eu não tenho a carta portuguesa ainda, mas já estou em processo de troca da carta. Portanto, a partir do momento que eu tiver a carta portuguesa, eu irei sim ter pontos a ser tomados aí por qualquer tipo de infração aqui em Portugal. É as infrações como qualquer outras aí no Brasil, ou em qualquer país também. E aqui vale, e foi uma infração gravíssima, tá? Com o telefone no ouvido. Eu sei que eu estava errado, eu não poderia estar com o telefone, e por conta desse carinha aqui, ó, eu tomei 250 euros de multa. E isso me acarretou, além de tomar esses 250 euros de multa, eu acabei ficando, né, sem minha carta de condução. Mas calma, não é o fim do mundo. Eles me deram um papel, que aqui no caso é uma guia de condução, ou seja, você pode usar o seu veículo normalmente, quando você tiver com aquela guia, que ela vale por 6 meses, ou seja, eu poderia conduzir meu carro, minha moto tranquilamente aqui em Portugal, mesmo estando, assim, aspas, sem a minha CNH, porque essa guia está descrevendo lá que minha carta foi presa, porém eu tenho uma licença para estar dirigindo normalmente, que é essa guia, tá? E como que eu recuperei essa minha carta, pessoal? No caso, depois de 5 dias, dentro de um prazo de 5 dias no caso, eu poderia ter ido aqui na cidade, que no caso foi aqui em Leiria, que eu tomei essa multa, eu poderia estar indo na hora e estar retirando essa minha carta. Passando dos 5 dias, eu escolheria qual era o lugar que eu queria estar retirando. No caso, eu escolhi Leiria mesmo. Então, dentro de 5 dias, eu poderia estar tirando na GNR aqui do local. Depois, eu poderia estar escolhendo outro lugar para estar retirando. Então, fique tranquilo que a sua carta lá, a sua CNH, ela vai estar lá no local exatamente onde você escolher. Como prova, tá aqui a minha. Eu escolhi dentro de Leiria mesmo e logo após ter pagado a multa, eu fui lá, apresentei o comprovante de pagamento, levei a multa e ainda levei a guia que eu poderia estar conduzindo normalmente, tá? É como se fosse uma licença para estar dirigindo normalmente, que é só uma folha
com os dados da minha CNH e descrito que eu posso estar conduzindo normalmente, que tem todas as minhas categorias lá. Inclusive, no meu caso, que sou motorista, consegui estar trabalhando normalmente. Isso não atrapalhou o meu trabalho, né? Parte dos guinchos, no caso, estava trabalhando nos reboques, então eu consegui trabalhar normalmente. Pessoal, mas isso levou 3 meses, não, exatamente, para mim poder levantar todo esse dinheiro, que foram 250 euros. Não é muita grana, mas como eu estava com uma guia que eu poderia usar, no caso, uma provisória, se digamos assim, eu acabei deixando um pouco de lado. Mas recentemente eu fui lá na GNR aqui de Leiria e consegui estar levantando a minha carta. Para quem não sabe, levantar é tirar, tá? Retirar, no caso, eu retirei minha carta aqui em Leiria mesmo. Então, pessoal, esse vídeo basicamente foi para você, né, que tem interesse em saber como é que funciona a questão de multas. A multa que é paga na hora, você não paga, eles recolhem algum documento seu. Provisoriamente, a minha carta, no caso, recolheu. Acredito eu que eles não vão segurar passaporte ou cartão de cidadão, nem nada do tipo, até porque não pode, né? Mas se você tem carta portuguesa, logo na hora você tomar os pontos na carta, tá? Então tome cuidado com isso. E se de alguma forma esse vídeo te ajudou, pessoal, comente aqui embaixo, tá? Porque isso é muito importante para mim, tá? Sabendo que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. E se você tem dúvida em relação à troca da carta, em relação a qualquer outro tipo de informações sobre habilitação ou carta portuguesa, comenta aqui embaixo para mim saber também, eu posso estar tirando a sua dúvida. Pessoal, você que ficou até aqui, muito obrigado. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Valeu!